bem-vindos a mais uma videoaula da série Sinais Vitais. Hoje a videoaula trará como tema o sinal vital dor. Esse sinal vital é um dos mais difíceis de se avaliar e de se mensurar no paciente. E nós, profissionais de saúde, lidamos diariamente com pacientes com dor. É uma das queixas mais frequentes que nós encontramos quando lidamos com um paciente. E identificar essa dor, localizá-la, mensurá-la, é uma das condições mais adversas que o profissional tem. E para isso, ele deve conhecer os mecanismos que nós temos para avaliar, para identificar, localizar a dor e quais os instrumentos que nós podemos utilizar para isso. É isso que tratará a videoaula de hoje. Portanto, venham comigo e assistam até o final. Bem, o que é a dor? Tão difícil de definir a dor. A dor, na verdade, ela ultrapassa sentimentos do corpo, né? Ela transcende, e mesmo que sendo individual, ou seja, sendo próprio de cada um de nós, a dor é compreendida como sendo algo ruim, algo que chega a ser definida como sendo o pior sentimento vivido por alguém. A dor causa sofrimento. Por isso, devemos dar a devida importância a esse sinal vital chamado dor. A dor, ela é definida oficialmente pela Associação Internacional do Estudo da Dor, o IASP, que é um órgão internacional e que descreve a dor, define a dor como sendo uma experiência sensitiva, emocional, subjetiva, desagradável. E quer dizer que a dor é uma coisa própria de cada um de nós. A dor é um sentimento individual, com frequência, com intensidade, com sensibilidade diferente entre os indivíduos. Por isso, a dor é um sinal vital considerado subjetivo. A subjetividade quer dizer que é próprio de cada um. Eventualmente, todos nós sentimos algum tipo ou grau de dor em algum momento da vida, e isso nos leva a procurar um serviço de saúde. A dor muitas vezes não é bem compreendida, pois ela é subjetiva. Duas pessoas não sentem a dor da mesma maneira, com a mesma intensidade, e não há eventos dolorosos que criem respostas ou sentimentos idênticos em uma pessoa. Então, a dor, ela é totalmente individual, tanto na percepção quanto na manifestação dessa dor. E nesta ilustração fica fácil e didático entender, né, como se dá a percepção da dor e como respondemos a essa dor. Para que tenhamos a percepção da dor, é necessário a presença dos neurônios sensitivos. Esses neurônios, tanto os sensitivos quanto os neurônios motores, eles estão presentes de forma ampla em todos os órgãos do nosso corpo humano, inclusive o maior órgão, né, que é a pele. Então, ao tocarmos algo quente, ao tocarmos algo frio, ao levarmos um choque elétrico, tudo isso é percebido no toque através dos neurônios sensitivos. Essa percepção é transmitida imediatamente ao cérebro, que em frações de milésimos de segundo responde. E essa resposta vem através dos neurônios motores. Esses neurônios motores, em conjunto, né, nessa transmissão do cérebro para a periferia, eles desenvolvem algum tipo de movimento de defesa, para que você se defenda daquilo que foi identificado como dor. Então, aqui está muito bem ilustrado, né? Nós temos um ferro quente e, ao tocar esse ferro quente, naturalmente, os neurônios sensitivos transmitem essa percepção através, né, de impulsos nervosos ao cérebro, que decodifica esses estímulos e desenvolve uma resposta imediata em milésimos de segundo, e resposta essa que vai ser uma resposta de defesa, para que eu me defenda desse sentimento de dor. Então, naturalmente, os neurônios motores vão ativar os músculos dessa área para que faça o movimento de recolhimento da mão.
Isso é, né, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem simples de explicar o que é a resposta reflexa da dor. Ela se dá exatamente através desse sistema nervoso periférico ligado ao sistema nervoso central. A avaliação da dor. Avaliar a dor dos outros não é nada fácil para o profissional de saúde. É muito difícil, porque como eu disse inicialmente, né, e como foi definido pelo IASP, a dor é uma coisa subjetiva, é própria de cada um. Então, avaliar essa dor é extremamente difícil. Porém, nós profissionais de saúde devemos saber que não é responsabilidade do paciente provar que está com dor, mas é responsabilidade do profissional de saúde considerar a dor referida por esse paciente. Reconhecendo a dor, pode-se e deve-se avaliar e aliviar essa dor. Então, nós profissionais temos essa responsabilidade. Nós não podemos ignorar a dor dos outros. Nós devemos dar a devida importância a esse sentimento de dor, que é próprio de cada um. Isso faz parte de um bom profissional. Considerar a dor do outro, dando a devida relevância, fazendo a devida avaliação e dando o devido alívio para esta dor. A avaliação da dor, ela pode ser feita de duas formas, quanto ao tempo e quanto à intensidade dessa dor. Bem, quanto ao tempo, nós temos basicamente dois tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. E o que é a dor aguda? A dor aguda, ela é, na verdade, um sintoma. Ela surge repentinamente e quando surge, deve acender o sinal de alerta. Então, a dor aguda, ela se parece com a febre. A febre, quando ela aparece de forma repentina, logo pensamos que algo está errado. Eu devo ficar atenta a esta febre. E a dor é a mesma coisa, a dor aguda. Quando ela surge, significa dizer que ela é um sintoma de que algo não está bem no nosso corpo. E, portanto, ela deve ser considerada e observada. E a sua causa deve ser identificada. Um exemplo de dor aguda é a dor da cólica renal, a dor do infarto, nós chamamos de precordialgia, dor no peito. A dor de dente é uma dor aguda, significa que o dente pode ter alguma fratura, pode ter alguma inflamação, enfim. Então, a dor aguda, ela é um sinal de alerta que deve ser considerado sempre que surgir e observada subsequentemente. Agora, a dor crônica. A dor crônica é aquela dor que ultrapassa esses 6 meses. Então, ultrapassando o período de 6 meses e a dor persiste em aparecer, significa dizer que essa dor deixou de ser aguda e passou a ser crônica. E a dor crônica, ela é considerada uma doença, tá? Diferentemente da dor aguda, que nós consideramos sendo um sintoma, a dor crônica é considerada uma doença. Ou seja, se no período de 6 meses essa dor teve a sua causa identificada, não foi tratada, significa dizer que a partir desses 6 meses, essa dor ela já pode ser considerada uma doença e tem que ser muito melhor investigada, porque ela deixou de ser um sintoma e passou a ser a própria doença. Então, tem que ser muito bem identificada. A dor crônica, ela perde aquela finalidade inicial da dor aguda, que é o quê? Ser um sinal de alerta. E ela produz uma incapacidade física, uma alteração psicológica e social, pois o indivíduo, ele altera o seu comportamento, altera a sua vida social, muitas vezes, em função da dor que ele sente, que é uma dor crônica. Um exemplo de dor crônica, a enxaqueca, que é um tipo de cefaleia, né, que acompanha o indivíduo ao longo da vida, quando não tratada, e que causa um prejuízo social muito grande ao indivíduo. Nós temos aí também as dores articulares, são dores crônicas, dores na coluna, dores musculares, enfim. Então, tudo isso pode ser traduzido como dor crônica. A avaliação da intensidade da dor é a segunda forma de avaliar a dor. A primeira foi o tempo e a segunda a intensidade. Bem, a avaliação da intensidade da dor é uma coisa muito difícil, pois, como eu disse inicialmente, a dor é uma coisa subjetiva. Eu sinto a dor de uma forma, com certeza não vai ser igual a outra pessoa sentindo o mesmo tipo de dor, né? Então, cada um tem
o seu limiar de dor, o seu limite de dor. Então, a avaliação da intensidade da dor, ela foi auxiliada por escalas que foram desenvolvidas para facilitar essa avaliação. Então, essas escalas de avaliação de dor tornaram-se um instrumento importante para identificar qual é a intensidade da dor que o outro apresenta, tá? E essas escalas, elas estão resumidas aqui. Nós temos a escala numérica e visual analógica de intensidade da dor. A escala numérica, ela vai de 0 a 10, tá? Então, é como se fosse uma reguinha milimetrada com a numeração de 0 a 10, em que 0 é sem dor e de 8 a 10 é dor insuportável. Temos outra escala, que é a escala de descritores verbais, ou seja, o paciente, ele vai dizer se ele está sem dor, está com dor leve, dor moderada, dor intensa ou dor insuportável. Então, essa segunda escala aqui, o paciente, ele vai referir qual é a intensidade dessa dor diante desse escalonamento citado aqui. Agora, nós temos a escala EVA, que é a abreviação de Escala Visual Analógica, ou EVA. Essa escala EVA, ela tem apenas duas referências de dor. Ou o paciente está sem dor, ou está com dor insuportável. Bem, e temos, por último, a escala das faces. A escala das faces, ela é facilmente identificável, né, pela expressão facial das carinhas aqui apresentadas. Então, 0, a carinha está sorridente, e à medida que essa escala vai progredindo de 2 em 2, a face vai se alterando, e isso representa a alteração da dor, que na verdade é a intensidade da dor. Então, essa escala vai de 0 até 10, porém sempre de 2 em 2. Então, 0 está feliz, 2 está tenso, 3 já começa a se alterar a expressão visivelmente, 6 já está bem deprimida essa carinha, né? E assim por diante, gente. Bem, então, na verdade, essas escalas, elas são instrumentos de avaliação, como é o termômetro para aferir a temperatura, como é o aparelho de pressão para verificar a pressão arterial, enfim. Então, essas escalas podem ser utilizadas no dia a dia para fins de avaliar a intensidade da dor, tá? Mas temos agora uma outra escala, que é para pacientes não verbais, aqueles pacientes que estão incapacitados de se comunicar. A escala para pacientes que não verbalizam, não se comunicam, é a escala behavioral. Bem, essa escala é conhecida como Behavioral Pan-Scale, que é BPS. Essa escala é aplicada em pacientes que estão incapacitados, que estão doentes, incapazes de se comunicar verbalmente, né? Essa escala foi desenvolvida na França em 1977 e ela utiliza como referência 3 parâmetros diferentes: a expressão facial, os movimentos dos membros superiores e a adaptação, a leitura da adaptação da ventilação mecânica deste paciente. Bem, essas 3 escalas, né, de referência são pontuadas individualmente de 1 a 4, como podemos ver aqui, né? Então, vamos começar pela escala facial. Nós temos aqui uma escala cuja a pontuação é o número 1. A face do paciente encontra-se totalmente relaxada. Já a escala número 2, ele está parcialmente com a face contraída e com a sobrancelha franzida. Já na pontuação 3, o paciente está com a face totalmente, completamente contraída e as pálpebras fechadas. E a pontuação 4, né? O paciente encontra-se fazendo careta, ele franze totalmente a sua expressão facial, como sendo uma expressão máxima de dor. Agora, a referência dos membros superiores. Nesta referência, nós podemos fazer a leitura da posição dos membros superiores, que tem a ver com a dor. Então, essa escala foi desenvolvida avaliando não só o posicionamento, a expressão facial do paciente, mas o posicionamento dos membros dele. E o que isso
relacionado com a dor. E com base nesse estudo foi montada essa escala. Então, o braço totalmente relaxado significa que o paciente está sem dor. Já aqui, o paciente, ele flete parcialmente os membros superiores. Então, passam a estar ligeiramente fletidos. Então, aqui ele está com a pontuação 2. Nesta imagem aqui, o paciente, além de fletir os braços, ele flete também os dedos, como que fechando as mãos. Isso um sinal de dor um pouco mais intensa. E por último, que é a pontuação máxima 4, o paciente tanto está com o membro totalmente fletido, fazendo, né, esse movimento aqui, quanto está também com seus dedos fletidos. Então, isso é sinal de que o paciente está sentindo muita dor. Seria, junto com a expressão facial, essa expressão, né, como se tivesse com muita dor. Já os demais parâmetros seria a adaptação ao ventilador mecânico. Então, sabemos que o paciente que está entubado, ele geralmente faz uso de ventilador mecânico, que é um suporte ventilatório, ou seja, um instrumento que faz com que o paciente respire através de uma máquina, que é o ventilador mecânico. Então, aqui tem a leitura de como este paciente está adaptado ao ventilador mecânico. E conforme essa leitura, ele também terá uma pontuação. Bem, ao final dessa avaliação, o paciente que somar 12 pontos, ou seja, 4 na expressão facial, 4 na avaliação dos movimentos dos membros superiores e 4 na adaptação do ventilador mecânico, significa que esse paciente está com muita dor, está com uma dor insuportável. O somatório dos pontos é no sentido vertical. Eu tenho que somar os pontos da face com os pontos dos membros superiores com os pontos da adaptação do ventilador mecânico. E conforme essa pontuação for mais próxima de 12, significa que essa dor é maior. Quanto mais próximo essa dor for de 3, essa dor é de menor intensidade ou nenhuma, tá? Então, essa é a escala de BPS que é muito utilizada em UTIs. Ainda dentro da avaliação da dor, é importante caracterizar a dor. E a caracterização da dor, ela vai ser feita conforme o profissional estimule o paciente, estimule o indivíduo a descrever de que forma ele sente essa dor. Essa dor é em forma de queimadura, é em forma de pontada, é em forma de facada, é em forma de choque elétrico. Enfim, essa dor, ela se irradia para alguma outra área do corpo ou ela está somente localizada. Então, o profissional de saúde deve estimular o paciente a descrever, a caracterizar a sua dor, pois só ele mesmo está sentindo a dor. Então, quanto mais informações sobre como essa dor se apresenta, melhor será a avaliação, pois o profissional de saúde já terá a avaliação do tempo, já terá a avaliação das escalas aplicadas, né? Quanto à intensidade, somado também à caracterização da dor, esse conjunto de avaliação fará com que o profissional ele tenha uma melhor percepção de como é esse quadro doloroso, como esse quadro é do paciente em termos de dor, e desta forma, certamente a dor será tratada, né? O manejo da dor em seu tratamento será mais eficaz. Então, por isso a importância de também fazer com que o paciente participe desta interação na avaliação da dor. Além do paciente caracterizar a dor, nós, profissionais de saúde, podemos observar alguns indicadores comportamentais relacionados à dor. Então, dentre eles, a própria vocalização do paciente, ou seja, a própria forma do paciente manifestar essa dor. Esse paciente, ele é um paciente que está gemendo, isso caracteriza uma dor. Ele chora, ele suspira, ou ele vai grunhir, como se estivesse sentindo muita dor. Então, essas vocalizações também fazem parte de uma avaliação universal da dor.
faz uma avaliação completa da dor. A outra questão comportamental é a expressão facial, que nós já vimos inclusive em escala, né, que é utilizada. Então, o paciente ele faz caretas, ele tem os dentes cerrados, ele apresenta a testa enrugada, né, ele franze a testa, os olhos eles ficam muito fechados, ele morde os lábios, tudo isso são indicativos de que o paciente pode estar manifestando um quadro de dor. Outros indicadores comportamentais das dores são os movimentos corporais. Esses movimentos corporais podem se manifestar da seguinte forma: o paciente ele fica inquieto, ele não consegue ficar tranquilo em uma posição só, ele fica imobilizado às vezes, ele sente tanta dor que ele fica paralisado, como que se conseguisse prender essa dor. E por isso ele fica muitas vezes estático, parado. O paciente ele está com uma tensão muscular, aumento na movimentação das mãos e dos dedos, ele fica ansioso, espremendo as mãos e os dedos, e isso é um outro indicador. Aceleração das atividades, ele fica às vezes, em vez de ele ficar imóvel, ele fica agitado e tenta ser mais célere nas atividades que ele está desenvolvendo, como uma forma de sair daquilo que ele está fazendo e parar para se concentrar na dor. Ele faz movimentos rítmicos de fricção, ou seja, movimentos repetitivos, de espremer, estalar os dedos, de esfregar a cabeça, enfim, algum tipo de movimento repetitivo. Isso é uma manifestação de dor. Então, atividades, fricção, movimento de proteção de parte do corpo, ou seja, vamos dizer, ele fica balançando as pernas como se estivesse ansioso, agoniado. Ele agarra ou segura alguma parte do corpo, então vamos dizer que eu esteja com uma dor no braço, então eu aperto o local onde estou com a dor. Então, são manifestações comportamentais e que são indicadores da dor, muitas vezes dela localizada. Agora, a interação social. É possível também esses indicadores se manifestar nessas interações sociais. Então, o paciente que está com dor, normalmente ele vai evitar conversar, porque a dor está incomodando ele. Ele se concentra apenas em atividades específicas, evita contatos sociais, o tempo de atenção é reduzido, ou seja, ele fala com você rapidamente, mas quer sair dali de perto de você, não quer ficar ali interagindo, ele fala o que tem que falar e quer sair logo. Enfim, e a redução da interação com o ambiente, ele passa a ficar mais introspectivo, mais na dele, sentindo a dor que ele está sentindo, ele esquece de todo o resto em volta dele. Ele passa a não perceber o que está acontecendo ao seu entorno. E assim eu termino a aula de hoje, com a esperança de que vocês tenham gostado do conteúdo, pois ele foi feito, né, sempre como eu faço, com muita dedicação, carinho, e eu tenho a satisfação de estar aqui, né, apresentando esse conteúdo a vocês. Espero que vocês, né, por terem gostado, continuem acompanhando, né, não só esse conteúdo, mas outros conteúdos que encontram-se lá no meu canal, e portanto vocês estão convidados a se inscreverem no canal. Não fiquem preocupados, porque não custa absolutamente nada, né? Vocês terão um conteúdo disponível de forma totalmente grátis. Então, conto com vocês para participarem do meu canal, tá? E assistirem às próximas aulas. Então, fiquem com Deus e até a próxima.